a nossa leitura, conforme a nossa mensagem de hoje, nós vamos ver quando Deus diz sim, a serpente diz não. Essa vai ser a nossa mensagem. Nós estamos em uma luta espiritual muito grande, que às vezes nós não vemos, nós passa até desapercebido, mas toda vez que Deus disser sim, a serpente vai dizer não, conforme que nós queremos ler neste momento. Nos diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Vamos repetir a última parte: certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse, amém? Aleluia. A igreja pode sentar, porque a Bíblia Sagrada nos diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. Se um dia eu tentar fazer alguma coisa contra a verdade, nada poderei. Mas existe alguém que só faz aquilo que é contra a verdade. Quando ele se apresenta, como diz, para roubar, matar, destruir, enganar, seduzir e tentar, e às vezes consegue levar as pessoas para o inferno. Nós nada podemos contra a verdade, nem queremos agir contra a verdade, mas existe a serpente, como nós vamos estudar, como nós vamos nesse momento meditar, a serpente, ela só vai contra a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos aqui que o nosso Deus disse: certamente morrerás, se desobedecer a Deus, se comer do fruto da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Deus disse, está dito. Mas nós vemos que ali Adão e Eva continuaram no jardim do Éden, obedecendo a Deus, sem tocar no fruto da ciência do bem e do mal, sem correr o risco de morrer, porque Deus não só disse morrerá, ele disse certamente. Olha, a afirmação da palavra que aqui nós estamos lendo. Na continuação a Gênesis capítulo 3 e no versículo 4. Gênesis capítulo 3 e o versículo 4. Vamos meditar na palavra do Senhor para nós cada dia mais aprender como nós enfrentar o maligno, como nós enfrentar a serpente. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quem é a serpente? No decorrer da pregação nós iremos ver pela Bíblia quem é a serpente. Essa serpente que tenta desde lá do paraíso, lá do jardim do Éden, ou antes do paraíso, antes do jardim do Éden, lá nos céus, ele já estava dizendo não quando Deus disse sim, já estava tentando enganar os anjos, quando Deus disse uma coisa, ele disse outra, e conseguiu enganar alguns. Mas depois do jardim do Éden, novamente Deus disse sim, a serpente disse não. E isso não é só para lá no jardim do Éden, isso é para nós hoje. Até agora, nesse momento que nós estamos nesse culto, que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, pode alguém ouvir no seu ouvido: não, isso é bobagem, não vai atrás disso aí, nada de aceitar Jesus Cristo, não, isso aí já foi. Bíblia, que isso? A Bíblia, o livro ultrapassado, a Bíblia tem que ser renovada, o que a serpente está dizendo hoje em nosso dia, temos que corrigir. A Bíblia é homofóbica, o que a serpente está dizendo hoje em nossos dias e muito mais. Aleluia. Mas lá no jardim do Éden, vemos aqui em Gênesis capítulo 13, no versículo 4, o que ela disse. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Aleluia. Então nós vemos que Deus diz: certamente morrerás se não andares correto, certamente morrerás se comeres do fruto da ciência do bem e do mal. Vocês não conhecem o mal, mas vocês vão passar a conhecer o mal, mas vão conhecer o mal, mas vão morrer. Depois chega a serpente: olha, certamente vocês não vão morrer, certamente vocês, se pecar, pode pecar à vontade, ninguém vai para o inferno, não existe inferno. Esta é a serpente que existe, sempre existiu desde antes da criação desse mundo físico, e continua existindo até hoje, e continua trabalhando, e continua falando, e nós cremos que hoje, em nossos dias, o ser humano, a humanidade, ouve muito mais a voz da serpente como naquela época. Hoje, a voz
voz da serpente, ela é ouvida através dos meios de comunicação, através da mídia, ela está aí falando, ela está aí dizendo não a todo momento, e se manifesta, não vem mais, como dizia antigamente, que o diabo vinha com um sapatinho de algodão, hoje não vem mais, hoje ele está mandando, hoje ele está aí tudo que é barulho que pode, e não mais se esconde, ele não está mais se escondendo. Então nós vemos o que está acontecendo hoje em nossos dias. Quando Deus disse certamente morrerás, a serpente disse certamente não morrerás. Quando a Bíblia Sagrada diz que Deus criou, lá no início, Gênesis capítulo 1, versículo 27, nos fala que Deus criou o macho e fêmea. A Bíblia Sagrada nos diz que criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Foi assim que Deus fez. É assim que a Bíblia Sagrada nos diz. É assim que o Eterno diz. Mas nós sabemos que existe uma serpente que já existia naquela época, existe hoje em nossos dias, que diz, não é assim, é bobagem. O ser humano nasce aí, depois de grande, ele vai decidir se vai ser homem ou vai ser mulher. A serpente continua falando hoje em nossos dias. Nós devemos estar atentos, vigiando a maneira que a serpente trabalha, e nós vemos que a serpente já enganou Adão e Eva, e continuou até hoje em nossos dias enganando, e hoje nós estamos na face dessa terra, e ela está tentando nos enganar todos os dias. Quantos versículos nós já falamos aqui, que nós já vimos ela tentando e dizendo que o que Deus criou não é daquela maneira. É claro que nós sabemos que os demônios não têm sexo, então talvez esteja querendo, mas nós sabemos que o ser humano tem sexo. A Bíblia Sagrada diz, Deus criou o homem e a mulher, a serpente diz que não é assim. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes a gente pode até pensar assim, mas o que o Tiago falou não me interessa, mas me interessa. Nós temos que conhecer o nosso inimigo. Como nós vamos ir para um campo de batalha se nós não conhecermos o inimigo, nós não ter a mínima ideia de como ele vai agir, quais as armas que ele possui? Não existe. Todo o exército é terreno. Quando vai a uma guerra, ele já vai conhecendo o inimigo. Ele sabe as armas que ele tem, sabe as estratégias que ele usa, sabe tudo. Então nós devemos conhecer o nosso inimigo, saber as estratégias que ele usa. Ele continua usando, e cada dia mais sagaz. As astutas ciladas do inimigo estão armadas em todo lugar. Nós sabemos que numa guerra dos exércitos terrestres, as minas são colocadas e abandonadas, minas terrestres, minas nos mares, coloca ali, deixa a mina estar ali, para alguém pisar em cima e morrer. Então nós sabemos que as astutas ciladas do inimigo são piores do que uma mina terrestre, uma mina marítima, assim lá no Irã. Nós vemos que aquele canal ali foi colocada várias minas ali, os aviões, os navios, quando passar ali, podem bater em uma e se explodir. Então nós vemos o inimigo, a serpente, ele age de todas as maneiras para poder fazer com que o cristão venha a cair. Por quê? Então nós vemos que a luta dele é contra os cristãos. Lá no começo, lá nos céus, foi contra Deus, contra aqueles que obedeceram a Deus, como os anjos que estavam obedecendo a Deus, e ele disse que não era assim. Então ele conseguiu enganar alguém. Então a luta dele é contra Deus, a luta dele é contra os seguidores de Deus, contra os filhos de Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eva e Adão, a luta foi contra aquilo que Deus disse, aquilo que Deus tinha para dar para o seu povo, para os seus filhos, e a serpente foi lá e tirou com as suas palavras enganadoras, sedutoras. Então nós vemos a continuação. A Bíblia Sagrada nos diz lá no início, Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia Sagrada nos fala, a Bíblia Sagrada afirma que Deus criou os céus e a terra. Mas depois a Bíblia Sagrada nos diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, e a ciência não é ruim, a ciência é boa, mas nós vemos que a ciência diz, no início houve uma grande explosão do tempo e do espaço, ou do espaço e do tempo, e começou a se formar tudo isso que existe,
estão se expandindo a cada dia, estão se resfriando cada dia, mas nós sabemos que o inimigo usa a meia-verdade. O que ele falou para Eva? A meia-verdade. Então, é claro, vamos dizer, não, mas ele está falando depois que existiu essa terra, antes ele não está falando, claro, tirou Deus fora, nada mais adianta. O que adianta nós estarmos aqui reunidos, deixar a nossa casa, vir aqui, e se não falar do nome de Deus? Podemos falar dos planetas, podemos falar da terra, dos mares, das matas, mas se não falar de Deus, em Deus não adianta nada. Então nós vemos que quando a Bíblia diz Deus criou os céus e a terra, nós vemos que a serpente diz não foi uma grande explosão, o Big Bang, isso aí aconteceu, tá? Deus ficou totalmente de fora. Nós vemos que a serpente ela não fica preocupada, ela não se interessa. A pessoa pode até vir na igreja, mas se não está com Cristo, para a serpente está tudo bem. Aleluia. Então há uma maneira que nós devemos nos preparar, vigiar, porque nós estamos em uma guerra espiritual deste mundo tenebroso, como a Bíblia Sagrada nos diz. E nós devemos estar calçados nossos pés com o Evangelho da paz, devemos estar na nossa cabeça com o capacete da salvação, devemos estar com a couraça da justiça, devemos estar equipado e armado como um soldado, como um militar. E a espada do Espírito é a palavra do Senhor, não é outra coisa. É uma maneira de nós nos defender com a espada, mas também atacar com a espada, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até o interior da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Somente a palavra do Senhor, somente o Senhor pode fazer isso, aleluia, conhecer a toda a humanidade por aleluia. Todas as coisas que nós sempre falamos estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós devemos prestar conta. Um dia nós vamos prestar conta se nós obedecemos a serpente ou se nós obedecemos a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada já nos diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, desde lá do início dos tempos até hoje, existe uma diferença daquele que crê em Deus, daquele que crê na serpente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Continuará existindo essa diferença daqui para diante. No dia do arrebatamento da igreja, vai acontecer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus será arrebatado para os céus com Cristo. Quem não serve a Deus, olha a diferença, ficará nessa terra para a grande tribulação. Então, aleluia, existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e graças a Deus que nós que aqui estamos, nós temos a plena certeza que estamos com Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Mas como nós estamos aqui, nós estamos louvando e glorificando o nome do Senhor, nós temos o Espírito Santo, então nós somos de Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que ninguém diz, maldito seja Deus, se não for pelo Espírito do maligno, mas também ninguém glorifica a Deus se não for pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós todos aqui estamos buscando a presença do Senhor. É certo que o Espírito Santo está na vida de cada um de nós, mas existe uma diferença. O Espírito Santo está na vida de todos, mas para nós ser cheios do Espírito Santo, aí depende de nós buscarem, aí existe uma diferença. Pode existir o Espírito Santo, mas o necessário, o bom é nós ser cheios do Espírito Santo, aleluia, para que nós venhamos poder fazer a obra do Senhor, poder vencer as obras do maligno, que a cada dia estão aí para nos atacar, aleluia. Então nós vemos que a serpente está tentando nos enganar a todo momento. Aleluia. Nós estamos buscando a presença do Senhor, nós estamos buscando a presença do Senhor através da Bíblia Sagrada, através da sua palavra, aleluia, que nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o Verbo, a palavra do Senhor é Jesus Cristo, aleluia. A palavra do Senhor, ela está
aqui em nosso meio, onde o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Não é simplesmente um som, a palavra de Deus não é somente um som, um barulho, alguma coisa, não. A palavra de Deus é espírito e vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos, vamos ver outro versículo aqui que nos fala. Então nós vemos que aquele que segue a serpente, ele passa a seguir a natureza caída, ele passa a seguir a natureza humana, a natureza adâmica, como diz. Então ele passa a viver na carne, como nos diz a palavra do Senhor. Aquele que anda com o Senhor Jesus Cristo, aquele que anda com o Pai Criador dos céus e da terra, ele anda em espírito, aleluia. Andando em espírito, a Bíblia Sagrada nos diz: andar em espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então nós vemos que o ser humano ou anda no espírito, ou anda na carne, ou anda cheio do Espírito Santo, ou anda sem o Espírito Santo. Se anda sem o Espírito Santo, não é do Pai. Se anda com o Espírito Santo, é do Pai. Então nós conhecemos e nós vemos, mas nós vemos que a serpente, ela se lava, ela engana, ela está falando todos os dias. Então nós vemos que até mesmo é sobre as falsas profecias, as falsas pregações, a meia palavra, como você que fala, nós vemos, vou falar aqui rápido, se um pregador quiser imitar o diabo, é a coisa mais fácil que tem, e às vezes até sem querer. É só eu pegar aqui e falar a meia verdade. Estou falando a verdade, mas eu falo a meia verdade, eu estou simplesmente imitando o diabo. Palavra de Deus. Como que Satanás falou com Jesus Cristo, e o que Satanás disse para Jesus? Citou versículos bíblicos, mas citou texto sem contexto, mais de uma vez. Então, falou a palavra, não estava mentindo, mas era meia verdade. A maior mentira é a meia verdade, porque ela com facilidade ela engana. E se uma pessoa, se um pregador facilitar e pregar a meia verdade, ele está imitando Satanás. Olha como a coisa acontece, não sei se vocês não concordam. Então, quando Satanás falava alguma coisa, Jesus Cristo dava a outra parte que ele tinha cometido. Aleluia. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e comam. Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E aí nós vemos que ele começou a falar meias verdades, aleluia. Mas nós temos que ter um cuidado com as meias verdades desta serpente. Nós estamos falando sobre a serpente e falando sobre Deus. Então nós vemos que devemos orar, vigiar. A Bíblia Sagrada nos diz: olhai, vigiai e orai. Aleluia. O vigilante tem que ficar sempre atento, né? Tem que orar, falar com Deus, tem que orar, devemos estar atentos nas notícias do dia a dia. Então aquele que anda na carne, a Bíblia Sagrada nos fala em Gálatas 5,19, aqui nós temos uma lista das pessoas que andam na carne, uma lista da maneira que age essa pessoa que não anda com Deus, a lista das coisas que fazem as pessoas que andam seguindo a serpente. O que elas falam? Eu vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje, mas na língua passada, corrigida e fiel, a Bíblia corrigida e fiel. Nos diz assim, 5,19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, a inimizade, brigas, ciumeiras e acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa, as quais os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Esses são os que estão seguindo a serpente, aleluia. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor está pregando a palavra do Senhor, para nos livrar dessas imoralidades que nós vivíamos antes de nós aceitar o Senhor Jesus Cristo. Vivia na ignorância do pecado, mas graças a Deus que a palavra do Senhor é luz,
e ela nos traz entendimento. A palavra do Senhor, ela é o caminho, e ela faz nós andar por esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É conhecida a diferença, e é a Bíblia Sagrada que nos fala. É a Bíblia Sagrada que nos fala sobre essas obras do maligno. A Bíblia Sagrada nos fala então sobre quem é a serpente. Quem é essa serpente que está falando? Aleluia. É Apocalipse capítulo 20, o versículo 2. Vamos ler para ficar fácil nós entender. Ela existe, a Bíblia Sagrada que nos diz. E quantos versículos nós já lemos aqui? Não precisaria ler, poderia ter feito direto, mas nós vendo com nossos olhos, nós memorizamos mais. Só ouvir a gente memoriza bem, mas memoriza melhor se nós pudermos ler. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 2. Aqui nos fala na parte final. A parte final vai do lado do milênio, sobre a serpente. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Versículo 2. Nos diz assim, Apocalipse 20, versículo 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrará, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até os 1000 anos se acabarem. E depois disso, importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Então, quem é a serpente? Que nós falamos desde o início, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Aleluia. Então aqui, nessa passagem aqui, está falando quando ele vai ser preso, quando ele vai ser amarrado por 1000 anos. Aleluia. Isso depois do arrebatamento da igreja. Então nós não temos mais dúvida quem é aquele que está nos enganando, tentando nos enganar, mas enganando muita gente, dizendo tudo ao contrário do que Deus tem feito para nós. Aleluia. E não vamos largar essa palavra do Senhor nunca. Vamos continuar tendo elas como nosso guia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos fala sobre Jesus Cristo. É claro que é sobre Jesus Cristo. Ele é o tema da nossa mensagem. É por causa dele que nós estamos aqui. A Bíblia Sagrada nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia Sagrada nos diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo disse. Então nós temos Jesus Cristo, aleluia, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador, aleluia. E nós cremos, nós não damos ouvido ao que o maligno fala. Nós devemos ter um cuidado de não esticar o assunto. Quando ele chega e nos pergunta, é assim que Deus falou? É assim que a Bíblia diz? Aleluia. A Bíblia fala isso, então nós já nem vamos dar assunto para ele, que é para nós não ser enrolados. Aleluia. Então nós sabemos que quando nós deixamos correr, aleluia, é fácil ser enganado, então nem vamos dar. Então a Bíblia Sagrada nos diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão nem passar. Olha que bênção, a palavra do Senhor que habita em nós. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, aleluia. O salmista disse. Então essa é a palavra que nos interessa, é a palavra do Senhor. Mas não esquecemos que existe a palavra da serpente, existem as falsas doutrinas, a Bíblia Sagrada nos diz, existem ventos de doutrina, existe doutrina de Jezabel, existe doutrina de Balaão, e continua. Existe mais ventos de doutrina, a Bíblia Sagrada nos fala, mas isso tudo é da serpente. Para nós cristãos, nós vigiamos, nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo, que ele foge de nós. Mas nós sabemos que a conversa não é pequenininha, não. Nós vemos que ele conversou bastante com ela, nós vemos que ele conversou bastante com Jesus Cristo, até levou ele lá no pináculo do templo e disse: olha, pula daqui, lá embaixo, porque está escrito na Bíblia que aos anjos dará ordem, que Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que teus pés não tropecem nem uma pedra, que tu vai te machucar. O que ele disse? A palavra de Deus, citou o que? Salmo 91. Então nós vemos que a meia verdade, volto a falar, é uma grande mentira, aleluia. Mas Jesus teve que corrigir ele e falar o contexto, aleluia. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
cima daquele versículo sem ver o total, o que está falando. Então, aleluia, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a este mundo e enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Satanás, sabendo disso, enviou quem? O anticristo. Eu não estou Cristo lá para salvar, eu vou enviar o anticristo. Jesus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 18. A nós lemos amém. Deus Pai enviou Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós só estamos aqui porque estamos salvos, transformados, perdoados por Jesus Cristo. Satanás enviou o anticristo. Então nós vemos Satanás, a antiga serpente, então o diabo, então todos eles é o mesmo, é a serpente. É o que eu falei em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Nós vemos o apóstolo João escrevendo que muitos se fizeram anticristo, muitos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, passaram a ser contra Cristo. Se passaram a ser contra Cristo, passaram a ser anticristo. E quantos nós vemos hoje em nossos tempos, muitos se desviaram da palavra do Senhor e se fizeram anticristo, são contra Cristo, lutam contra. Quantos países nós vemos que seguem o anticristo, que se nós formos lá pregar a palavra do Senhor, certamente nós seremos mortos. Nós vemos outros países, que a gente pode ser, se o cristão vai lá pregar Cristo salva, nós vamos ser mortos degolados, é um tipo de morte, é a degola. E nós vemos que isso aí vai continuar até o Apocalipse. A Bíblia Sagrada nos fala em Apocalipse, aqueles que foram mortos, degolados. Aleluia. Então nós vemos que existem. Aleluia. Então, se Deus, o Pai, na sua bondade, enviou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar, nós vemos, aleluia. E esse é o mundo real que nós estamos vivendo, é o mundo real. Muitas vezes, se nós falarmos em prosperidade, nós pensamos em dinheiro. Se nós falarmos em saúde, nós só pensamos na saúde do corpo. Mas se for prosperidade, deve ser prosperidade espiritual, prosperidade psicológica, não está bem na cabeça, não está aí de qualquer jeito, e materialmente também. Então, prosperidade, então, Deus cura. Nós só pensamos no corpo, esquecemos, nós temos uma alma, e esquecemos que nós temos um espírito que deve ser curado, porque não vai adiantar nós ser bom do nosso corpo, como a Bíblia Sagrada nos diz, e ser lançado no inferno. É melhor que tire um ouro fora, se for necessário, mas vá para o céu faltando aquele ouro, porque lá vai ser tudo normal de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a Bíblia Sagrada nos diz, Romanos capítulo 8, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Nós vamos sair bem meditando na palavra do Senhor, bem fácil de entender. Então, aquele que tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em vir na igreja, tem prazer em orar, tem prazer em cooperar no coral, de evangelizar, de ir pelos valados, como a Bíblia Sagrada nos diz, de ir para a colheita. Nós estamos na época da colheita, no ano da colheita, de levar a foice lá, ceifar o trigo. Então esse tem o Espírito Santo, esse está com Deus. Mas se não tem, então isso é para nós poder identificar. Mas não que eu queira julgar os outros, é a palavra dizendo, desde o início até agora. Existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas nós, igreja, temos o desejo de ir buscar aqueles que não estão servindo ao Senhor, de ir trazer eles para também fazerem parte, para também vir morar na casa do Pai, não viver lá como filho pródigo, comendo as comidas bolotas, que os porcos comiam, não, as alfarrobas que os porcos comiam, não, nós vamos vir comer aquela refeição gloriosa e abençoada lá na casa do Pai. Aleluia. A refeição espiritual, em primeiro lugar, saciar a nossa sede e a nossa fome, aleluia, porque Jesus Cristo disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele
daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Nós temos uma incumbência para nós fazer nessa terra, e nós devemos fazer e ter isso como um alimento e ser o nosso alimento espiritual do nosso corpo, aleluia. Mas na casa do Pai também existe um alimento, aleluia. Aquele cabrito lá que estava reservado, aquele bezerro que estava reservado para um dia de festa, também, aleluia, é para nós, espiritual e corpo. Nós não podemos dividir eles, aleluia. Não podemos dividir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estaremos já daqui a pouco orando ao nosso Deus, e vamos orar, aleluia, sobre a palavra do Senhor. Nós aprendemos muito com o apóstolo Pedro. Ele disse: olha, nós temos pescado a noite toda e não pegamos peixe nenhum. Agora, sobre a sua palavra, nós lançaremos a rede. Então nós devemos lançar a rede todos os dias sobre a palavra do Senhor. Está escrito, vamos fazer sobre essa palavra, de acordo com a palavra. No trilho dessa palavra é que nós vamos fazer e nós vamos agir. Parece que está muito difícil, parece que está impossível. Pode estar impossível para nós. Nós sabemos, para Deus, no vocabulário de Deus não existe impossível. Então vamos andar de acordo com a palavra do Senhor. Eu creio que o apóstolo Pedro, o Tiago, o João, eles até pensaram: mas isso não é a hora de peixe, isso não é a hora de pescar. Mas sobre a sua palavra vamos lançar a rede. Está difícil, parece que é fora de hora. Não, vamos lançar sobre a palavra do Senhor. Está escrito aqui na nossa Bíblia Sagrada, aleluia. Então, mais uma vez, para não ficar na dúvida sobre a serpente, aleluia, e sobre Deus, a serpente está todos os dias hoje nesse mundo, nos tentando. Apocalipse capítulo 12, no versículo 9, novamente nos fala quem é a serpente. Mas só que aqui foi lá no início, aquela passagem que eu li foi no final, no milênio, onde ele seria preso. Aqui foi lá nos céus, antes de existir a terra. Apocalipse 12, uma dúzia, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos diz assim: e foi precipitada o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra com os seus anjos, e foram lançados com ele. Seus anjos foram lançados com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para encerrar, para nós orar, aleluia, vamos fazer uma leitura que nos fala então sobre Mateus 25, 34, sobre nós que largamos de mão, que resistimos todos os dias à serpente, e agora estamos no caminho do Senhor. Aqui em Mateus 25, 34 nos diz assim o Senhor Jesus Cristo: no dia do acerto de conta, naquele que nós devemos um dia prestar conta, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Aqui é esse dia. Jesus Cristo disse: então dirá o rei, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus está preparado para nós desde a fundação do mundo, aleluia. Vamos colocar em pé, aleluia. Nós vamos buscar a cada dia, nós nos sujeitar a Deus, resistir o diabo, resistir a serpente, resistir o dragão, aleluia. Vários nomes que ele tem, estaremos orando e buscando a presença do Senhor, porque o nosso Deus é verdadeiro, o nosso adversário é falso. Deus é bom, como os irmãos dizem, mas o diabo não presta, e realmente isso é verdade. O diabo não presta, ele é um enganador, tem conseguido enganar a muito, tem conseguido enganar até nações inteiras, aleluia. Mas graças ao nosso Deus, que Deus Pai enviou seu Filho unigênito a esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos ficar longe de perecer, nós vamos ter a vida eterna, vamos viver a vida eterna. Se por acaso alguém não aceitou o Senhor Jesus Cristo, e queira aceitar o Senhor Jesus Cristo, receber a Ele como único e suficiente Salvador, levante a sua mão e passe aqui que nós estaremos orando, aleluia. Tem alguém que está enfermo, nós estaremos também orando. Vamos orar para o João Batista, que aqui está, para repetir a oração. O Senhor Deus tem para ti
tomar uma decisão.